Pode começar. Bom dia a todos, façam um excepcional dia. Então, hoje nós vamos dar continuidade, né, ao nosso estudo sobre Sara. Sara foi a mãe das nações, né? E no capítulo anterior nós analisamos, né, as experiências da vida de Sara, a sua obediência, a sua lealdade, né, a seu marido, a mentira, né, também que ela e Abraão falaram, né, para o rei lá. Aprendemos também que o fato de Sara ter colaborado com aquela meia-verdade, né, não a desqualificou totalmente, né? Deus fez uma promessa a Sara e manteve a sua palavra, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho, né, sobre a esterilidade de Sara, porque ela era estéril. Então, vamos abrir nossa Bíblia aí em Gênesis capítulo 16. Ontem nós avançamos um pouquinho para o 17 e hoje vamos falar no 16. Quem puder abrir, Gênesis 16, do capítulo 1 ao 16. Vamos dar uma lidinha rapidinho. Quem abriu aí pode ler, tá? Então, peraí, é do 1 ao 16, né? Isso. Tá, então vamos lá. Eu abri, tá? Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe davam filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido. Ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele possuiu Agar, e ela concedeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: Meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abraão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão. Faz-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, donde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhes mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste e darás à luz um filho, e chamarás o nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição, e ele será homem feroz. Feroz. E a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és Deus que me vê, porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de, como que chama? Berlairoi? É isso? É. Berlairoi, acho que é isso. Eis que está entre Cádiz e Berede. E Agar deu à luz um filho a Abraão, e Abraão chamou o nome do seu filho de Agar, chamou, chamou o nome do filho que Agar tivera, Ismael. E Abraão, da idade de 86 anos, quando Agar deu à luz a Ismael. Pronto, só até aí. Então, o que aconteceu? Sara, né? Ela tentou, né, dar uma ajudinha para Deus, né? Então, assim, ela não
ela confiou na promessa que Deus fez para ela, mas ela não conseguiu esperar, né? Então ela quis ajudar Deus para cumprir a promessa, né? Então, uma das coisas que a gente já aprendeu aqui agora é, né, não arranjar um Ismael, né, na nossa vida, entendeu? Abraão e Sara, eles cansaram de esperar, né? A promessa que Deus fez a eles, eles acharam que não ia acontecer, né? Eles confiaram, eles sabiam que Deus era fiel para cumprir todas as promessas na vida deles, mas eles se cansaram de esperar. E eles ficaram esgotados, né, enquanto aguardavam esse cumprimento dessa promessa de Deus, né? E se perguntaram, né, se poderia fazer algo para ajudar a colocar as coisas em andamento, porque eles achavam que não era através deles, né? Poderia ser através da sua serva. Então Sarai pediu, né, decidiu que sua escrava Agar conceberia um filho de Abraão. E ela pensou que essa poderia ser a maneira de Deus dar a ela e a Abraão o filho, né, que Deus havia prometido a eles. Mas Deus prometera a Abraão um filho de Sara, né, de Sarai. Então, mas já que parecia que Deus não estava fazendo nada, né, ela deve ter pensado como eu devo ajudar a Deus. Então, ela acabou fazendo isso, né, concedendo ao seu marido ficar com a sua serva, né? E isso aí já foi um problemão para eles, né? Então, como nós falamos, né? Deus fez uma promessa a Sara e ele manteve a sua palavra, né? Só que eles não tiveram sabedoria na época, né? Não tiveram paciência para esperar. Por quê? Porque Sara, ela era estéril, né? Então, apesar de Abraão ter sido um homem próspero, né? E provavelmente Sara nunca ter sentido falta de qualquer coisa que o dinheiro pudesse comprar, ainda assim ela tinha essa grande tristeza, né? Ela era estéril. Então, o casal, eles viviam, né? Um casamento feliz, mas eles não tinham filhos. Então, Deus prometeu dar-lhes um filho e tornar-lhes uma grande nação. No entanto, né, os dias se multiplicaram em meses, em anos, né? E Abraão e Sara, então, eles envelheceram, tornaram-se fisicamente impossível para ter filhos. Aos olhos deles, né, eles achavam que eles não tinham condições nenhuma de ter filhos. Então, 10 anos após Deus ter prometido, né, esse filho para eles, Sara se desesperou e elaborou esse plano, né, com Agar. Então, às vezes, somos muito lentos, né, para aprender com experiências passadas. Então, nós vimos no capítulo anterior como Abraão e Sara enganaram os egípcios para evitar um possível problema. Eles contaram lá para Sara não ser abusada, né, pelo rei. Abraão falou, né, mentiu que a Sara seria sua irmã e não sua esposa, né? Então eles acabaram enganando o egípcio, né, para poder eles não ter problema, né? Então, com um grande amor, Deus os livrou, né? Deus acabou livrando eles desse problema, né? De não ter aquele problema com o rei, né? De repente ele poderia matar Abraão, tomar Sara como esposa, né? Mas ainda bem que Deus tinha uma promessa na vida deles e com certeza iria cumprir, né? Iria livrar eles de todo o mal. Então, com grande amor, Deus os livrou e Sara tramou novamente uma maneira de ter filhos que não estava nos planos de Deus. Você se surpreende pelo fato de Abraão aceitar fazer parte do plano tramado por Sara? O que vocês acham disso? Eu acho que a gente não tem que tomar decisão nenhuma sem antes perguntar para Deus, né? E aí que está uma grande questão. As pessoas mais próximas da gente, que a gente ama, que a gente confia, muitas vezes a gente acaba sendo influenciado sem antes perguntar para Deus, realmente eu devo fazer isso? É isso da sua vontade, né? É. Realmente. Então, antes de julgar, né, antes de julgar duramente Abraão e Sara, nós precisamos também analisar nossas próprias vidas, né? Quantas vezes nós tentamos ajudar Deus fazendo, né, nossos próprios planos? Então, devemos permitir que Ele cumpra suas promessas como lhe convém, né? Isso é bem melhor do que nos preocuparmos. O triste é que algumas de nós preferimos nos preocupar, porque Deus tem promessa na minha vida, tem promessa na sua vida, né?
Então, às vezes, Deus faz uma promessa nas nossas vidas, mas a gente fica pensando como que isso vai acontecer, como é que vai acontecer essa promessa. Ah, eu tô achando impossível. Mas, assim, Deus, quando Ele promete, Ele cumpre, porque Ele é fiel e justo. Então, assim, nós temos que ter paciência, né? Nós temos que agradecer, né? Agradecer, ter gratidão a Deus pelas promessas dele e já falar, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor me prometeu, o Senhor é fiel para cumprir as suas promessas em minha vida, né? Então a gente já tem que agradecer como se a gente já tivesse recebido, né? Se não recebeu ainda, a gente tem que agradecer ao Senhor pelo que ele já nos deu, né? Então o plano de Sara era dar sua serva H a Abraão, pois assim ela poderia ter um filho, ou seja, um filho que seria de Abraão. Sara pensava consigo mesma que essa seria a maneira de cumprir a promessa de Deus. Então nós lemos, né, acabamos de ler como é que Sara fez, ela, ela deu a sua serva, né, egípcia, entregou e Abraão a possuiu e engravidou. Aqui, ora Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome de Agar, disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sara. Então ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Então Agar deu à luz um filho a Abraão, e Abraão a seu filho que lhe dera Agar. Chamou-lhe de Ismael. Era Abraão de 86 anos quando Agar deu à luz Ismael. Então, o plano de Sara não fazia parte do plano divino, né? Deus falou que iria fazer uma grande nação através da vida dela, não através da serva dela, né? Então, Deus apareceu novamente a Abraão e Sara. Ele mudou o nome de ambos, né? Colocou o nome de Sara, Sarai para Sara, e Abraão, de Abrão para Abraão. E reafirmou a promessa que lhes daria um filho. Então foi o que nós lemos ontem, né? Especificamente, Deus lhes disse que daria um filho a Abraão por meio de Sara. No tempo certo, Deus cumpriu sua promessa, conforme lemos em 21, 1:15. Vou ler aqui rapidinho para vocês. Gênesis 21. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Então, o Senhor visitou Sara, né, como a gente já tinha visto, e o Senhor cumpriu o que havia prometido a ela. E na época, quando o servo de Deus, né, o anjo de Deus falou para Sara que ela iria ter um filho, ela riu, né, ela riu, ela achou engraçado. Então, tanto que o nome do filho dela significa riso, né? Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe fará. E o filho que lhe nasceu pôs o nome de Isaque, que significa riso. Então Abraão circuncidou seu filho Isaque com 8 dias, como Deus havia lhe ordenado. E nessa época Abraão já tinha 100 anos quando Isaque nasceu. Então, por meio do nascimento milagroso de Isaque, os judeus começaram a ser denominados como povo escolhido por Deus. Então, foi aí que começou, né, a promessa do Senhor, uma grande nação. Os judeus começou através da vida de Abraão e de Sara. Então, esse povo escolhido por Deus começou a partir de Abraão e Sara. Então, o que aconteceu com Sara depois do nascimento de Isaac? A Bíblia não nos dá muitos detalhes, mas narra um acontecimento, né, em Gênesis 21. No dia que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. E durante essa festa, Ismael, filho de Abraão e Agar, zombou de Isaac. E Sara viu o que estava acontecendo e pediu a Abraão para expulsar Ismael e Agar
né, da colônia deles lá, né? Então Abraão sentiu-se muito incomodado, mas Deus falou com ele, de acordo com o que lemos em Gênesis 21, 12 e 13. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela lhe disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Então nós vemos aqui, né, que Sara tinha, através de Isaque, nós temos uma descendência, né, uma grande nação através de Sara e de Abraão, mas através também de Agar. Vocês sabem que o filho de Agar, o Ismael, é que vem essa nação ismaelita, né? Que são esse povo que vive lá no Iraque, que são os inimigos dos judeus, né? Os inimigos de Jerusalém, que são duas nações, uma contra a outra. Então, em geral, Deus não diria ao marido para seguir as instruções da esposa. Mesmo neste caso, Abraão mandou Ismael embora porque Deus mandou, não porque Sara lhe pediu. Certamente, as esposas podem compartilhar suas ideias e sentimentos com seus maridos, mas, como cabeça do lar, o marido é aquele que toma as decisões alicerçadas naquilo que Deus quer que ele faça. Foi o que nós falamos, né, Mayara? Aqui, a mulher, ela é uma ajudadora idônea, né? Ela é uma companheira, ela é uma auxiliadora, né? E que nós, a mulher, ela é submissa ao homem, mas não como uma submissão, né? Assim, estar debaixo dos pés do homem. Não, é porque a mulher, ela auxilia o homem na missão, né? Na missão da família. Então, ela é uma auxiliadora idônea, né? Então, a Sara era uma auxiliadora idônea para Abraão. Porém, ele acatou essa ideia não porque Sara falou, mas porque Deus, né? Deus, ele confirmou que ele fizesse, né? Como Sara pediu para Abraão mandar Ismael embora, Deus confirmou e foi o que Abraão fez. Então a Bíblia diz também que Sara viveu 127 anos, né? Ela é a única mulher cuja idade está registrada nas Escrituras. Abraão viveu mais 38 anos após a morte de Sara. E em Gênesis 15:15, o Senhor prometeu a Abraão uma ditosa velhice, né? Prova significativa da fidelidade de Deus. Então, a devoção de Deus a Deus foi recompensada com a longevidade de Abraão. Então, Sara e Abraão viveram por muitos anos como nômades. Contudo, quando Sara faleceu, Abraão comprou um pedaço de terra para enterrá-la. E ao invés de colocar seu corpo em um lugar que ela poderia ser facilmente esquecida, Abraão comprou uma caverna em Maquipela, onde a sepultou. E pelo que eu soube, essa caverna, ela até hoje ela ainda existe, né? Tanto que mais à frente, né, quando Jacó, a gente vai estudar também a história de Raquel, né, que é muito parecida com a de Sara. Não sei se vocês lembram a história de Raquel, a mulher de Jacó. E Jacó também enterra Raquel no mesmo lugar que Sara foi enterrada. Então, Abraão viveu 175 anos, conforme está escrito em Gênesis 25. Seus filhos o sepultaram próximo a Sara, na mesma caverna, e mesmo na morte podemos vê-los novamente juntos, depois de uma vida repleta de acontecimentos, né? Então, Sara é citada como exemplo, né, pelos escritores do Novo Testamento, e nós vemos que eles, né, foram os pais mesmo, né, da nação, através da vida deles, foi feita uma grande nação, né? Então, esse processo, ele tem um... Deixa eu ver aqui rapidinho, só um minutinho. Então, Deus tem... Assim como Deus reservou grandes coisas para Abraão e Sara, ele também tem coisas reservadas para nós, né? Para mim e para você. Então, eles a fará acontecer, né? No momento certo. Então, a gente tem que se encorajar, né? Esperar nele, né? Esperar em Deus as promessas. As promessas de Deus vão ser cumpridas em nossas vidas. Então, como eu falei no início, né, não arranje um Ismael, né, para nossas vidas. Não ajude Deus, não tente ajudar Deus.
em sua vida, né? Porque se a gente ajudar a Deus, né, a gente com certeza a gente vai ter um fardo, né, em nossa vida, né? Por mais que um Ismael será um fardo em sua vida, mas os Isaques de Deus trarão bênção e trarão prazer. Então, que a gente possa aplicar, né? Ter essa aplicação para nossas vidas, porque quando Deus fez uma aliança a Abraão, ele determinou que ele, todos seriam abençoados, né? Que seria uma nação abençoada. Então, Sara tentou ajudar Deus, mas Deus cumpriu a promessa dele na vida deles, né? Então, nós temos que ter também essa esperança, né? Que Deus irá cumprir em nós, né? Cumprir os planos deles em nossas vidas, né? Então, Sara, ela é citada aqui como exemplo, né, pelos escritores do Novo Testamento. Então, Paulo também usa H, Sara e seus filhos como exemplo para mostrar que a lei e a graça não podem existir simultaneamente. No livro de Gálatas 4:21. O filho de H havia nascido naturalmente, né? Ele representa a intenção de obter a salvação baseadas nas obras da lei. Isaac havia nascido porque era o filho da promessa de Deus. Isaac foi a promessa, né, de Deus. Tanto que quando Sara ajudou Abraão, né, a ter um filho com Agar, Deus falou para Abraão, a promessa, Ismael não é o filho da promessa. Quem é o filho da promessa? É Isaac. Então, o filho de Agar, ele havia nascido naturalmente. Ele representa essa intenção de obter a salvação baseadas nas obras da lei. Vocês entenderam a conexão? Que Isaac, ó, o filho de Agar, ele representa a intenção de obter a salvação baseadas nas obras da lei, como o povo do novo, né, do Velho Testamento fazia. Isaac havia nascido porque era o filho da promessa. Ele representa a salvação obtida pela graça e promessa de Deus. Ele representa a salvação obtida por Jesus, né, pela graça. Então, Isaac representa a graça e Ismael representa a lei. Então, Paulo descreve esse contraste, né, entre lei e graça em Gálatas. A lei nos prende aos nossos próprios limites, né? E a graça nos liberta, né? Dando espaço para Deus trabalhar. Né? Por isso que a gente fala muito em graça, sobre misericórdia. Porque Jesus Cristo, ele já veio, né? Ele rasgou o véu. E nós estamos sobre a graça, debaixo da graça de Jesus Cristo, né? Nós estamos vivendo no tempo da graça. E antes, no Velho Testamento, eles viviam debaixo da lei. Então, Paulo, ele fez um paralelo aqui, né? Em Gálatas, falando que Ismael representava a lei e Isaac representava a graça. Então, o apóstolo Paulo também usa Sara como exemplo de obediência e submissão de uma mulher casada a seu marido. Ele escreve lá em 1 Pedro 3,5, falando: pois foi assim também que assim mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão. Então ele fez aí esse paralelo também à obediência de Sara. Porque Sara obedeceu a Abraão, né? Ela era submissa ao seu marido, né? Apesar de que às vezes ela deu esse escape aí, né? Mas ela foi uma mulher submissa ao seu marido, né? E o dicionário OAS define submissão como disposição para obedecer, para aceitar uma situação de subordinação. E como mulheres casadas, né? Estamos sempre dispostos a aceitar e seguir a liderança e a autoridade dos nossos maridos, né? Então, desse modo, estaremos aceitando e seguindo a liderança do Senhor. Muitas mulheres recusam-se a seguir o ensinamento bíblico acerca da submissão, que foi o que nós já falamos também em outros estudos. Algumas pensam que, se assim o fizerem, se tornarão inferiores a seus maridos. Mas, como a gente já falou, né, que submissão é estar em uma missão, né, com o seu marido, né? Então, nós não somos inferiores aos nossos maridos, ao contrário, nós estamos ali, ó, juntos, né, dispostas, sendo ajudadoras idôneas. Sara, contudo, não perdeu sua individualidade. Fisicamente, ela era uma linda mulher e de algum modo, né, voluntariosa e determinada.
No entanto, né, em algum lugar das Escrituras, encontramos qualquer relato de que ela desobedeceu a seu marido. Então, algumas mulheres elas podem considerar dificilmente obedecer aos seus maridos, por serem cristãs e seus maridos não adorarem o verdadeiro Deus. Elas podem existir situações em que a obediência ao marido pode significar opor-se à palavra de Deus. Mas nós sabemos, né, que a obediência, né, aos nossos maridos é uma forma de nós estarmos obedecendo a Deus também, a palavra de Deus. Então, seja como for, no entanto, a Bíblia usa Sara como exemplo às mulheres. E faríamos bem se prestássemos atenção em seu exemplo de submissão e obediência. Então, se você está casada ou planejando se casar-se, né? Pare um pouco para avaliar seu relacionamento com o seu marido, com o seu noivo. Você está disposta a seguir, né? A seguir ao lado do seu marido, né? Como uma ajudadora idônea, como uma auxiliadora, seguindo, né, os comandos do seu marido, sabendo que você não está seguindo o comando dele, mas o comando de Deus sobre a sua vida, né? Então, as mulheres submissas ao seu próprio marido, como o Senhor fala, né? Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Então, se você precisa, né, da ajuda de Deus nessa área de submissão, peça que Ele vai te dar, né? Ele vai te dar essa fé que você precisa para confiar nas promessas dele, quaisquer que sejam as circunstâncias. Então, nós somos, né, ajudadoras idôneas, auxiliadoras, né? Depois eu vou passar um videozinho para vocês de Helena Tanuri que fala muito sobre isso e fala que a mulher ela é auxiliadora idônea, ela dá lá um significado que agora no momento eu não estou me lembrando, mas assim é muito bonito saber que quando Deus fez a mulher, Ele não fez a mulher para que ela tivesse que ficar ali no, né, debaixo dos pés do homem, para que o homem seja uma autoridade assim, que seja submissa. Ele fez o homem para que a mulher seja idônea, né? Seja uma auxiliadora. Tanto que ele colocou a mulher, né? Tirou a mulher de uma costela, né? Do Adão lá. Então, assim, nós somos auxiliadoras, nós somos ajudadoras. Nós estamos ali lado a lado para ajudar a construir essa família e a construir uma promessa de Deus em nossas vidas. Por que que Sara? Agora vamos para os tópicos vamos discutir aqui alguns tópicos, né? Por que Sara achou necessário elaborar seu próprio plano para ter filhos? O que vocês acham? Por que Sara achou necessário elaborar esse plano para ter filhos? Alguém sabe Acho que responder? foi a dificuldade da espera, né? Eu acho que assim, quando a gente não renova todos os dias na fonte a nossa fé, a nossa esperança, a nossa alegria, se a gente não renovar todos os dias, chega um momento que a gente cansa e a gente começa a querer desistir, achar que não vai dar certo, que Deus esqueceu, ou sei lá o quê, né? Então, acho que foi essa. Por mais que ela, sim, foi muito obediente a Deus, mas teve um momento ali que ela Cansou. deu uma bambeada, né? Será que vai ser mesmo? Será que vai, né? É como acontece com a gente, né, Mayara? Com a Então, gente, sim. às vezes, é como eu falei, né? Deus tem promessa nas nossas vidas, tem promessa na minha vida, na sua vida, mas às vezes a gente se sente impotente diante das circunstâncias, né? Ela tinha uma circunstância na vida dela, que ela era estéril, né? Ela era estéril, ela já era de idade avançada, né? Então, como é que ela falou, Deus, como é que vai acontecer? Como é que eu vou ter um filho? Então, ela começou a elaborar o plano dela, né? De ter os filhos dela. Então, foi por isso que ela fez, né? Conversou com Abraão para ter um filho através de sua serva, né? Então, assim, E nós só temos... um. Ah, desculpa, pode falar. Pode falar. E assim, uma coisa que esses dias eu estava conversando com um amigo que a gente conversou fez muito sentido. É a gente entender na vida que sempre existe um fato e a verdade. Então existe o fato da Sara que ela era estéril, que ela tinha idade avançada. Então todas as circunstâncias, os fatos eram que não, você não vai ter filho. Não faz Uhum. sentido você nessa idade engravidar, ter filho. Então, o fato era negativo, mas existe uma verdade. Existe a verdade que tinha uma promessa de Deus para a vida dela, né? Então, na nossa vida, quantas vezes a gente não é influenciado pelo fato? Eu falo para as mulheres lá no meu Instagram, então, às vezes eu tenho um diagnóstico de, sei lá, de endometriose, de ovário policístico, de câncer, sei lá o quê. Então, o exame ali está dizendo que não, o médico disse que não, que eu não vou conseguir.
Mas qual que é a verdade? E aí a verdade está na palavra. A gente tem que pegar a verdade que está na palavra, né? Ah, eu tenho uma doença, mas espera aí, pelas pisaduras de Jesus eu sou sarada, porque ele tomou sobre si toda enfermidade. Então a gente não tem que pegar o fato, tem que pegar a verdade e decretar, declarar, profetizar na nossa vida a verdade. É. Não o que a gente está vendo com os olhos, né? E porque também quando Deus une, né, o homem e a mulher, ele fala o quê, né? Prosperar, né? Para o homem e a mulher prosperar. Prosperar em que sentido? Em ter filhos, né? Encher a terra, né? Essa é uma promessa de Deus, né? Então a mulher e o casamento, tem muita gente, assim, eu fico até, como eu já falei aqui também, eu fico até triste hoje com os casais de hoje, que eles falam, eles não querem, muitos não querem ter filhos, né? Muitos não querem ter uma família. Ah, ou o filho só basta, entendeu? Assim, eles ficam achando que o casamento é só para você ter aquela união ali com seu marido e nada mais, mas a gente tem que pensar numa futura geração, né? A gente tem nós temos que formar uma família, formar uma descendência, uma nação, né? Através das nossas vidas, nós vamos formar uma nação, gente, né? Então, assim, uma descendência pela frente. Quantos, se a gente for ver, né? Tipo assim, então, são muitas através de Ismael foi concedido uma nação e através de Isaac outra nação. Então, assim, é o que Pablo fala de vez em quando, né? Uma família é uma nação, né? Então, uma pessoa, através dela, vem muitos descendentes, né? Então, a gente tem que ter essa ideia aí mesmo de que a gente está prosperando, enchendo a terra, né? E lá está em Gênesis 1:28 que fala, né? E Deus os abençoou e Deus lhe disse: frutificai, Frutificar, né? multiplicai-vos e enchei a terra, e É uma promessa. sujeitai-a e dominai sobre os peixes, blá, blá, blá. Então, essa é a verdade. Não é o fato de que eu tenho tal coisa e o médico disse tal coisa. Tá, o médico disse tal coisa, ok, mas qual que é a verdade? Então, às vezes, eu vejo na nossa vida, né? Ah, tô com problema financeiro. Tá, existe o fato que sua conta tá lá negativa, tá cheio de boleto para pagar, não sei o quê. Mas qual que é a verdade? Né? Então a gente tem que pegar na palavra a verdade. A gente foi feito para viver uma vida próspera e abundante. A gente achar os versículos que tragam a verdade e a gente declarar, né, isso, profetizar isso, a gente E tomar os isso como uma filhos são verdade. herança do Senhor, né? Lembrar disso. Herança do Senhor. Os filhos são herança do Exatamente. Senhor. Então, apesar do seu plano, como Deus mostrou a Sara a sua misericórdia, né? Apesar de Sara ter pisado na bola lá, né? Com ser feito com que Agar tivesse um filho, mas Deus teve a misericórdia, né? De cumprir a promessa dele através da vida dela, né? Porque o filho da promessa era Isaac, não era Ismael. Então, por que você acha que Abraão concordou com o plano de Sara? O que vocês acham aí? Por que ele concordou? Ele achou que, realmente, a gente está muito velho, você está velha, você já está cansada, não vai acontecer. O que vocês acham aí? Por que Abraão concordou com esse plano de Sara? Tá todo mundo muito quieto, mas eu vou falar de novo. Eu acho que assim, é igual a gente, às vezes, né? A gente recebe opiniões, e ainda mais de pessoas próximas, e aí a gente fica assim mesmo, ai, será? Acho que eu vou seguir, mas a gente esquece de perguntar para Deus, né? Os planos dele, é esse caminho mesmo? Então, isso também para minha vida, tô falando para minha vida. Quantas coisas eu vou fazendo, minha mãe falou, minha mãe sugeriu, meu marido não sei o que. Não, a gente tem que perguntar sempre para Deus, que ele que sabe quais os planos dele para nossa vida, né? Ele que sabe. Então a gente tem que estar sempre alinhado com o que ele diz e não tomar cuidado com essas influências. A mulher é ajudadora idônea, ótimo, maravilhoso, mas você viu que Mas uma tem outra muita atitude já. influência, né? Oh, mas aí você viu que da outra vez ele já agiu diferente, né, com Ismael. Deus, eu realmente devo fazer isso? Aí quando Deus falou sim, faça o que sua esposa falou. Aí é outra coisa. Então, Abraão concordou com o plano de Sara também porque realmente ele achou, né? Ele não confiou totalmente, né, na promessa de Deus. Ele achou que realmente poderia dar um jeitinho, né, para Deus. Mas ainda bem que Deus tem a misericórdia dele e deu tudo certo. Então, qual foi o acontecimento singular na morte de Sara? Então, um dos acontecimentos singular foi que ele fez colocou ela nessa caverna, né, de Maquipela, né? Sepultou ela nessa caverna de Maquipela, né? Então, assim, eles viveram muitos anos como nômades, né?
Então, quando ela faleceu, Abraão comprou esse pedaço de terra para enterrá-la, né? Então, assim, isso existe até hoje, né? Como eu falei, a Raquel também foi sepultada nessa terra, nesse pedaço, nessa caverna. Jacó também. Então, assim, teve esse acontecimento aí. Então, de que maneira os apóstolos Paulo e Pedro usaram a vida de Sara como exemplo? De que maneira? Falando que que a Sara, né, era uma mulher idônea, era uma mulher submissa a Abraão, né? Falou sobre submissão, falou também que o homem é o cabeça, né? O homem é o cabeça da igreja, assim como Cristo é o cabeça da igreja, o homem também é o cabeça do seu lar. Mas ele falou que a Sara ela era determinada, né? Mas ela era uma mulher idônea, ajudadora, né? Uma mulher que era submissa ao seu marido, né? Que era obediente, que era uma mulher submissa. Então ele escreveu, tanto Paulo como escreveu em Pedro e em Gálatas, né? Que as mulheres, elas são submissas aos seus maridos. Então pois assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão. Então ele fez essa alusão aí a Sara, né, lá no Novo Testamento. Então é isso, meninas. Hoje nosso estudo já terminou, já até passamos aqui do horário, né? Mas eu quero falar para vocês que Deus tem grandes coisas reservadas para você, né? Para vocês. E Ele fará acontecer no momento certo. Então eu encorajo vocês a esperarem nele, né? Esperar no Senhor. O Senhor que é Ele sabe de todas as coisas, todas as bênçãos dele já estão disponíveis para nós nas regiões celestiais. Então que possamos ter sabedoria, que possamos ter, não paciência, né? Porque essa palavra paciência, quando a gente fala em paciência, a gente vê que Deus dá mais prova, né? Então nós temos que realmente pedir a Deus sabedoria, discernimento, né? Ser sábio, esperar em Deus, estar convicto de que Deus tem promessa em nossas vidas, tem promessas reservadas para você e que vai acontecer no momento certo. Só basta crer, só basta obedecer ao Senhor. Amém? Por hoje é só. Amanhã, o próximo estudo aqui vai ser sobre H, né? Nós vamos ver também que ela foi uma vítima, né, das circunstâncias, mas que ela também foi uma mulher muito importante, né, na história da Bíblia. Através da vida dela, né? Sara trouxe o Isaac, né, que foi o filho da promessa, mas H também trouxe uma nação. E nós vamos saber que dia? Segunda-feira. Segunda-feira, como foi a vida de Agar e como Deus também teve misericórdia da vida dela, porque através da vida dela veio uma grande nação também. Amém? Mais alguma Amém. dúvida?